Boa noite, começa agora o Jornal da RDC. Você confere as principais notícias desta quinta-feira. Depois de anunciar para esta quinta-feira, governo recua e deve liberar a FGTS apenas na próxima semana. Polícia continua buscas pelos criminosos que estariam relacionados à quadrilha envolvida em tiroteio na cidade de Cristal. Homem é condenado a 26 anos de prisão após matar um jovem no aeroporto Salgado Filho em 2016. E mais a previsão do tempo. Fique conosco, o Rio Grande se conecta aqui. Jornal da RDC. Oferecimento CIE 50 anos. Uma história de infinitas oportunidades. E Timber Móveis sob medida. Sua casa, seu universo. A gente começa o Jornal da RDC de hoje falando sobre as novas medidas no FGTS e no PIS/PASEP. O anúncio das mudanças que seria feito hoje ficaram para a semana que vem. Mais cedo, o presidente Jair Bolsonaro havia dito que as mudanças seriam anunciadas hoje. Entretanto, o ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, afirmou que elas só serão divulgadas na semana que vem. As medidas, segundo o ministro, não irão prejudicar o uso do fundo para o financiamento habitacional. Ainda não foi definida a proposta de liberação. Uma das ideias é que o governo libere saques para contas ativas e inativas sempre no dia do aniversário da pessoa. Uma outra proposta é liberar os saques somente para as contas inativas e apenas uma vez. Após 2 mulheres morrerem e uma criança ficar gravemente ferida em um cerco policial em Cristal, no sul do estado, a Brigada Militar e a Polícia Federal mantêm as buscas à quadrilha que assaltou um banco em Dom Feliciano, também na região sul. A investigação aponta que este grupo seria resgatado pelos veículos que furaram a barreira policial ontem. Após passar pela barreira montada próximo a uma estrada que liga o município a Amaral Ferrador, a polícia entrou em confronto com o grupo. A ação resultou na morte de Aline Schmidt Pirola, de 25 anos, e Daniela Weisman, de 35, ambas de Lajeado. Internado no Hospital de Pronto-Socorro de Porto Alegre, o menino de 4 anos, baleado, teve uma piora no estado de saúde. A criança foi atingida na cabeça, no abdômen e na nádega e o quadro dela é considerado gravíssimo. O Ministério Público recorreu nesta semana das decisões judiciais que determinam o retorno de presos às penitenciárias gaúchas. Mais informações direto da redação com o repórter Matheus Leal. Boa noite, Matheus. Matheus, a gente teve um pequeno problema agora no contato com o Matheus, então vamos passar para a matéria sobre em Sananduva, no norte gaúcho, a Polícia Civil prendeu um homem em flagrante por posse irregular de arma de fogo. Foi apreendida uma espingarda calibre 24, grande quantidade de munições de diversos calibres e apetrechos de arma de fogo. Em Viamão, na região metropolitana, 4 homens foram presos em flagrante por porte ilegal de arma de fogo e tráfico de drogas. Foram apreendidos 2 tijolos de maconha e um fuzil. Em Tupanciretã, na região central, um homem de 52 anos foi preso preventivamente por roubo. Ele teria amarrado e agredido uma vítima de 67 anos, além de ter roubado uma quantia em dinheiro. Na casa dele, foi apreendido um rifle com 10 cartuchos. Agora sim, nós retomamos o nosso contato com o repórter Matheus Leal, que fala diretamente da redação da RDC TV. Boa noite, Matheus. Boa noite, Daniel. As autorizações foram dadas pela Vara de Execuções Criminais de Canoas, em Novo Hamburgo. Com a medida, 3 líderes de facções criminosas que estavam em penitenciárias federais devem retornar para o estado. Os criminosos possuem condenações por roubo, tráfico, homicídio e latrocínio. O Ministério Público já recorreu da decisão, mas essa não é a primeira vez que detentos gaúchos que estavam em penitenciárias federais retornam para o estado. Na semana passada, uma decisão judicial determinou que 2 detentos retornassem para o estado com a justificativa deles estarem muito tempo longe do convívio familiar.
Ao todo, dos 27 criminosos que foram levados a penitenciárias federais, 10 já retornaram para o estado. A gente retorna com você aí no estúdio. Obrigado, Matheus. Vamos agora ao comentário de Guilherme Macalossi. Macalossi, novo projeto do governo federal para instituições privadas e o ensino superior, é isso mesmo? Exatamente. Como é que tá, Daniel? Tudo certo, bem? tudo tranquilo. Prazer estar aqui contigo. Bem, o governo anunciou ontem o programa Futurice. O programa Futurice é o start do MEC, que depois de 7 meses de confusão, parece que finalmente anunciou algo que presta, né? Que não tem a ver com Golden Shower, que não tem a ver com polêmicas idiotas sobre ideologia. Resolveu fazer um trabalho técnico efetivo e apresentou algo inovador. Agora, o Futurice tem que ser analisado sob o prisma do nome para o tempo relativo ao Brasil. Porque o Futurice do Brasil é o passado de outros países. Isso Exato. Que é importante destacar. Tudo aquilo que está proposto no Futurice já acontece no mundo desenvolvido. Por exemplo, a utilização de recursos privados para o financiamento de universidades. Vamos pegar aqui dados relativos a Harvard, que é a universidade mais importante do mundo. Vejam só, peguei aqui informações do jornal da Gazeta do Povo. Só em doações, ou seja, recursos oriundos de investidores privados, de pessoas que querem dar o dinheiro para a universidade. E muitas vezes são ex-alunos, inclusive, né? Ex-alunos, ex-professores, pessoas que gostam de fazer benemerência. Exato. Entendeu? Só em doações, Harvard arrecadou, em 2018, o orçamento da Universidade de São Paulo. Em doações. Em doações. Entre repasses do governo estadual, valores oriundos de recursos próprios e federais, a verba de 2019 para a USP é de 5,7 bilhões de reais. Isso foi o que Harvard, ressalto, isto foi o que Harvard conseguiu apenas em doações. Sabe qual que é a porcentagem de recursos do erário público para a USP? Mais de 90%. Oriundos de ICMS. Aí não adianta, os professores e os alunos, nós precisamos de recursos públicos. Os recursos públicos são cada vez mais escassos, meus amigos. É preciso buscar outra fonte de financiamento. Quem é que tem dinheiro? Ou é o Estado, e o Estado está quebrado, ou é a iniciativa privada. Só que para você fazer isso, você precisa criar condições para que a iniciativa privada invista. E hoje, Daniel, não há clima para tanto. Há uma enorme burocracia. Há um desestímulo. A questão de garantias também para instituições privadas, isso? Não é só garantias, eu tô falando essencialmente de universidades públicas que vão buscar financiamento na iniciativa privada. É basicamente isso. Agora, existe tudo isso, existe o desestímulo estatal, existe o excesso de burocracia e há o preconceito ideológico. Dentro das universidades federais existe um clima que é contrário a de qualquer iniciativa que traga o setor privado para o desenvolvimento. São anticapitalistas. Não querem os recursos privados. Tem ojeriza ao capital, tem ojeriza ao lucro. Sabia que teve, se eu não me engano, na Universidade Federal ali do Paraná, que tentaram fazer uma doação dessas e daí o doador, para ele fazer a doação, ele queria que o nome dele constasse lá naquele centro universitário, no prédio que ele ia doar, alguma coisa do tipo, ou no salão, ou na biblioteca que ele ia doar, ele queria o nome dele. O que é uma coisa de direito. Você vai, por exemplo, numa igreja, e daí você tem os vitrais lá na igreja, né? E o que aparece embaixo do vitral? Doado por tal pessoa. Por quê? Porque ela doou aquilo, eu acho que ela tem o direito de ter o crédito sobre aquilo. É uma questão até de homenagear a pessoa que acabou fazendo essa doação, né? Perfeito. Então, se eu vou financiar a construção de um prédio, por que eu não posso ter o meu nome naquele prédio? Ou por que eu não posso botar o nome do meu pai, do meu avô, do meu vizinho? Afinal de contas, fui eu que paguei. Eu quero entregar aquilo para o uso comum com o meu dinheiro. E eu não posso colocar meu nome? Pois é, teve gente que era contra. Porque isso é a deturpação do ensino. E daí vem com aquele monte de bobagens, né? Aquele monte de garantias, aquele monte de garantias que estão na Constituição
e que não servem para coisa nenhuma, cujo resultado é o Brasil na rabeira nos índices educacionais, inclusive os de nível superior. O Brasil, se eu não me engano, não tem uma única universidade entre as 200 melhores do mundo. E o Brasil é a 8ª, 9ª economia do planeta. É absolutamente escandaloso que não esteja lá. Vejam, por exemplo, ali o caso do Museu Nacional. Exato. O Museu Nacional precisa... O Museu Nacional que pegou fogo, as pessoas não lembram. Né? Pegou fogo, exato. Queimou, virou pó. Pois é, precisa de recursos. O Estado vai investir com que recursos? Vamos ficar de mãos atadas, esperando que surja algo a mais nas contas públicas? Ou nós vamos inventar um meio de buscar recursos oriundos da iniciativa privada para conseguir desenvolver aquilo que é necessário, aquilo que é vital para o país, que é o capital humano? É isso que nós temos que pensar e é por isso que o Futurice é um projeto importantíssimo. Perfeito. Macalossi, cruzando as conversas hoje... Sobre a nomeação do Eduardo Bolsonaro para a embaixada nos Estados Unidos. Continua gerando polêmica, né? Mas também, né? Vamos falar sobre isso daqui a pouco, depois do jornal. Perfeito, então. Obrigado, Macalossi. Obrigado, Daniel. Agora o Jornal da RDC faz um rápido intervalo e na volta você vai ver. Homem é condenado a 26 anos de prisão após matar um jovem no aeroporto Salgado Filho. Nós já voltamos. Vamos agora ao comentário de Fernanda Bart. O comentário de Fernanda Bart, oferecimento Halter Química, Gente Seguradora e revendedor autorizado Joap. Conheça a nossa promoção de inverno na Avenida Cristóvão Colombo, 1326. Passado um mês da primeira reportagem do The Intercept sobre as pseudo-conversas entre o juiz Sérgio Moro e o procurador da Força-Tarefa, Deltan Dallagnol, terem sido publicadas, continuam a fazer uso dessas conversas a conta-gotas. A 5ª reportagem publicada pela Folha de São Paulo saiu essa semana como se o mero fato de reproduzirem transcrições de conversas dessem a elas ar de verdade, deixando muito claro que nem o juiz Sérgio Moro, nem o procurador Deltan Dallagnol reconhecem a veracidade das mesmas. Isso é muito grave, porque toda vez que nós vemos um grande meio de circulação homologar, legitimar de alguma forma essas publicações, nós estamos vendo a repetição de uma mentira ser levada a público. Isso é muito importante que se tenha clareza em relação a isso. Há 2 semanas atrás, ficamos sabendo de diversos erros que haviam sido cometidos nessas supostas transcrições de conversas. Eram datas equivocadas, nomes de pessoas equivocados, edições claras de conversas, inclusive com as próprias pessoas envolvidas, dizendo que nem sequer trabalhavam em tais órgãos na época que supostamente deveriam estar lá. Ou seja, a veracidade dessas conversas que foram publicadas, estão sendo publicadas via The Intercept e agora pela Folha de São Paulo, são extremamente suspeitas. Né? Há um interesse político muito forte de enfraquecer a Operação Lava Jato, de enfraquecer todo o trabalho que tem sido feito, e a gente percebeu isso há pouco tempo atrás, que tentaram inclusive usar dessas gravações, dessas pseudo-conversas, para inclusive libertar o ex-presidente Lula que está preso. Eu trago todo esse assunto de volta à tona porque essa semana o ministro Toffoli tomou uma decisão que chocou o mundo inteiro. Simplesmente proibiu o COAF de repassar informações de investigações que são feitas sobre dados financeiros em todos os processos onde ele estava envolvido. Seria para agradar a um pedido do advogado do Flávio Bolsonaro. Só que isso é um álibi perfeito para o ministro Toffoli, porque além de favorecer o Flávio Bolsonaro, isso favorece a todos os criminosos de colarinho branco, a todos os corruptos envolvidos na Lava Jato que tiveram informações fornecidas de suas movimentações financeiras estratosféricas para a investigação, paralisa inclusive uma investigação que está sendo feita sobre o PCC, envolve investigações que envolvem tráfico de drogas, tráfico de armas, tráfico de pessoas. Então é muito grave isso que aconteceu.
A Raquel Dodge, da Procuradoria-Geral da República, está pensando em pedir a anulação dessa medida, a revogação dessa medida do Toffoli, que ele tomou de uma forma monocromática. Isso significa, tomou a decisão sozinho, sem consultar mais nenhum dos ministros. Isso é muito sério e, principalmente, para fazer o gancho com a primeira parte do meu comentário, isso ajuda o Glenn Greenwald, que se estiver sendo investigado pelo COAF por algum tipo de movimentação financeira suspeita, aliás, não é investigado pelo COAF, mas se o COAF estiver fornecendo informações para a Polícia Federal sobre ele, terá que interromper. Ou seja, olha a quantidade de gente suspeita que acaba saindo favorecida por essa decisão do ministro Dias Toffoli. O que nós queremos é que todos sejam investigados, inclusive o Flávio Bolsonaro, porque quem for inocente sai deste processo de pé. Agora, tem que investigar todo mundo, né? Não se pode proibir que um órgão forneça informações para o outro, criando uma legislação que não existe. Hoje, não existe obrigação legal do COAF pedir permissão judicial para fornecer algum tipo de informação para uma investigação que esteja em curso. O ministro Toffoli vai ter que rever essa posição ou a Raquel Dodge vai ter que interferir em nome do bom andamento de todas as investigações no país envolvendo corrupção, tráfico de drogas e outros crimes de grande porte. O comentário de Fernanda Bart, oferecimento Halter Química, Gente Seguradora e revendedor autorizado Joap. Conheça a nossa promoção de inverno na Avenida Cristóvão Colombo, 1326. Amanhã é o último dia de aula antes do recesso escolar das redes públicas municipal e comunitária de ensino. As férias começam na segunda e as aulas serão retomadas no dia 29 de julho. Desde o ano passado, as escolas municipais de educação infantil e as escolas comunitárias de educação infantil passam a contar com o período de recesso previsto em seus calendários escolares. Cerca de 70 mil alunos sairão de férias e as datas seguem as diretrizes da Secretaria Municipal de Educação de Porto Alegre para a construção dos calendários escolares das instituições de ensino. A juíza Thaís Culau de Barros, da primeira vara do júri da capital, condenou Diego da Silva Severo a 26 anos de reclusão em regime fechado e 15 dias de multa pelo assassinato de um jovem no saguão do aeroporto Salgado Filho em 2016. O crime, ocorrido em 2016, vitimou Marlon Rodão Soares, morto a tiros no Terminal 2 do aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre. Foram analisados os antecedentes, a conduta do réu e as condenações. A juíza considerou também que a motivação para o crime não foi suficientemente esclarecida. O regime de cumprimento é fechado e o réu poderá apelar em liberdade. Agora vamos à previsão do tempo. Hoje o dia foi de sol e de temperaturas agradáveis para quem gosta de um pouquinho de calor aqui na capital. Vamos ver como é que fica o clima em algumas regiões do estado para esta sexta-feira. Em Guaíba, na região metropolitana, dia de sol com algumas nuvens e não chove, mínima de 10 e máxima de 23 graus. Em Farroupilha, na Serra, a sexta também será de sol com algumas nuvens, mas sem chuva, mínima de 12 e máxima de 19 graus. Em Santana do Livramento, na fronteira oeste, o dia será de sol com muitas nuvens à tarde. À noite, a nebulosidade diminui, mínima de 10 e máxima de 22 graus. Em Santa Cruz do Sul, no centro do estado, o tempo será nublado pela manhã, com possibilidade de garoa. Tarde de sol com diminuição de nuvens. À noite, tempo com muita nebulosidade, mínima de 13 e máxima de 22 graus. Em São Leopoldo, no Vale dos Sinos, a sexta será de sol com algumas nuvens e não chove, mínima de 9 e máxima de 23 graus. O Jornal da RDC fica por aqui. A seguir você fica com Cruzando as Conversas. Uma boa noite e até amanhã.
Jornal da RDC. Oferecimento CIE 50 anos. Uma história de infinitas oportunidades. E Timber Móveis sob medida. Sua casa, seu universo.